Olá, eu chamo Eunice Toy, sou coach de relacionamentos e estou aqui para falar de um tema super interessante que é a comunicação. Pois é, já se viu em uma situação onde não conseguiu resolver uma questão tão simples, fácil com o teu cônjuge por causa da comunicação? Muito bem, eu vou falar um pouco do que é esta comunicação e como é que ela pode ser resolvida no seu relacionamento, no seu dia a dia. É verdade que nós fazemos parte de uma história onde nós ouvimos muito que nós não devemos falar, especialmente as mulheres, que não devemos responder, não devemos falar, devemos aceitar tudo. A verdade é que nós não fomos construídas para aceitar tudo. Essa é a maior verdade. E por que isso se reflete agora na fase adulta? Porque nós fomos ouvindo, durante toda a nossa fase de crescimento, infância, nós fomos ouvindo, recebendo esta informação que automaticamente ficou gravada no nosso subconsciente. O nosso subconsciente é irracional. Ele não pensa, ele simplesmente age. É uma fita que foi colocada no nosso cérebro, que está lá e ela vai, se ela não é controlada, ela vai girando. E ela vai dizendo, não fala. A verdade é que agora nós estamos em tempos em que não é possível usar algumas ferramentas que nós recebemos nos tempos anteriores com os nossos pais, com os nossos avós, que é não falar, não comunicar. Por uma razão muito simples, nós estamos em uma era de desenvolvimento, nós estamos em momentos de desenvolvimento. A mulher hoje ela pode trabalhar, ontem não podia. A mulher hoje ela dirige homens, ontem era uma situação muito difícil de acontecer. Só por causa deste pequeno exemplo, o não comunicar deixa de fazer sentido para a mulher, para mesmo o homem no relacionamento. Um relacionamento sem comunicação não faz sentido, não desenvolve, jamais crescerá. O homem, por outro lado, recebeu a informação de que ele é o cabeça. É incrível que mesmo um ateu, ele sabe que ele é o chefe da família. De onde é que veio essa informação? Quem que escreveu esta informação? Quem que disse que é assim que tem que ser? Nós recebemos esta instrução de Deus. Deus colocou uma estrutura. Ele criou o casamento, colocou uma estrutura. Nesta estrutura, o homem ele é responsável pela família. É isso que significa ser cabeça. E ser cabeça não significa ser mandão, não significa ser exigente, não significa ser o único que liberta palavras no casamento. Não significa isso. Significa ser responsável. A única coisa que significa ser cabeça é responsabilidade. Ser responsável. Se voltarmos um pouco a uma ocasião na palavra, na Bíblia, Deus, quando quis saber o que tinha acontecido, conhecem a história da Eva, que ouviu a serpente, depois comeu o fruto que Deus tinha proibido. Deus, quando apareceu para pedir contas, não perguntou a Eva. Por que será? Alguma vez já te perguntaste isto? Deus não foi para Eva. Por que ele não foi para Eva? Ele é Deus, ele sabe quem foi a primeira pessoa que tomou o ato errado. Ele não foi para ela, foi para o Adão. Por quê? Porque ele é o responsável. Na estrutura e na mente de Deus, o Adão é que responde pela família. Ok? É isto que significa ser cabeça, significa responsabilidade pela tua família. Não significa estar lá a dar ordens, ir libertando ordens para a sua esposa. Voltando para a comunicação, isto era para perceber porque a importância da comunicação. É importante que a pessoa se expresse, é importante que o ser humano se expresse. Nós fomos feitos para nos expressar. É isto que dá sentido à nossa vida. Imagina se tu és uma mulher, tu és casada, tu estás há anos casada, mas tu nunca tiveste direito ou nunca te sentiste no direito de dizer aquilo que tu sentes, porque tu foste preparada para não responder. Faz sentido isto hoje?
enquadra-se hoje na tua vida. E mesmo ao homem que foi dito que ele só tem que mandar, ele tem que ir lá fazer como ele quiser, porque ele é que é o chefe da família. Será que isto funciona? Será que este casamento desenvolve? Será que a comunicação ela é produtiva no casamento? Será que há resultados bons por causa desta informação que nós recebemos anteriormente? Então, nós temos que agir conscientemente. Nós temos que estar em frente do nosso subconsciente. Nós temos que quebrar esta informação, nós temos que quebrar o disco, nós temos que quebrar essa música que canta no nosso subconsciente a todo momento, de que eu, mulher, não devo falar, eu, homem, é que tenho que mandar. Não funciona, não se enquadra. Isto seria como resistirmos à evolução. Nos tempos atrás, nós usamos telefones 3310 ou outros mais níveis mais baixos, ou normais, até eram bons naquele momento, mas hoje não é, a realidade é outra. Nós não vamos insistir que não, eu quero usar aquele 3310 porque este é o primeiro, porque este foi o telefone mais importante. Não, ele foi o primeiro, mas agora não funciona. Agora temos o touch, agora vamos aos iPhones. Nós temos que nos ajustar, nós temos que nos engrenar neste desenvolvimento. Nós não podemos resistir. Por quê? Porque a nossa resistência é que vai nos magoar. Nós ficamos magoados. A mulher tem que falar, a mulher tem que conversar. Conversar não é gritar. Conversar é falar, é ter um tempo, é ter um espaço de expor os teus sentimentos. Tu tens sentimentos, tu tens que expor estes sentimentos. E como é que tu vais expor os sentimentos se tu não tens um espaço para expor este sentimento? É por isso que o casamento é uma união de duas pessoas, não é de uma única pessoa. O trabalho é feito pelos dois. Não é da mulher. A mulher ouve tanta coisa. A mulher já ouve tanto, de todos os lados. É mulher, é seminário para cá, é palestra para lá, são livros, é muita coisa que fala. E nós esquecemos da vertente, nós esquecemos do gênero homem. Quem é que está a dizer ao homem como é que é ser esposo? O homem pode saber o que é ser homem, mas ele sabe o que é ser esposo. Ele sabe o que é ter uma esposa em casa. Ele sabe que aquela mulher precisa de ser ouvida. Simplesmente ser ouvida, e faz toda a diferença. Será que ele sabe? Será que ele sabe que ele é responsável pela casa? Será que ele sabe que palavras ásperas magoam a mulher? Será que ele conhece a beleza, o presente que ele tem em casa, que é a mulher? Será que ele sabe? Se formos a analisar, muitas situações, muita confusão, muitas separações vêm por causa deste fator comunicação. E alguns podem dizer que eu não tenho palavra, eu não sei o que falar com ela, nós não temos conversa. Tem conversa sim, porque lá fora, com os teus amigos, com as tuas amigas, tu conversas. Quanto mais dentro de casa com o teu esposo, vocês têm muita coisa para falar. Com a sua esposa, vocês têm muita coisa para falar, vocês têm visões do futuro para falar. Daqui a 5 anos, o que é que vocês querem fazer? Como é que vocês se veem daqui a 5 anos? Os vossos filhos, os vossos projetos, os vossos empregos. Como é que vocês se veem daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Onde é que vocês estarão a viver? Continuarão na casa onde estão? Ou querem passar para um outro lugar, para uma outra casa, querem viajar, vê? Há muita coisa para falar, há muita coisa para desenvolver no relacionamento a dois. Não é o mais correto chegar a casa para os homens, só trocar de roupa, tomar a sua refeição e ir ter com os amigos. A mulher precisa de ti. A mulher precisa de conversar, a mulher precisa de estar consigo. E estar consigo não é estar em casa, porque vocês os dois podem estar em casa, mas estarem separados. Vocês podem estar juntos, mas separados. Vocês estão juntos, mas não estão conectados. Então, a comunicação é que cria esta conexão. Nós conectamos-nos conscientemente. Nós temos que fazer este exercício consciente. Esta é a base, um dos pilares muito importante de uma relação, do relacionamento, de um casamento, é a comunicação. Comunicar. Com o seu esposo, com o seu cônjuge, comunica.
a todo momento comunica. Não é mau dizer aquilo que tu sentes. Não é mau. Não é mau. Não é suposto tu sucumbires. Há uma coisa negativa que está a acontecer e tu não consegues falar e ficas aí porque ouvi que eu não posso falar, eu não posso retaliar porque o casamento é assim. Não. O casamento não é assim, já está aberto, temos muita informação, temos muitos manuais, nós temos muita coisa que nos diz como é que nós temos que viver dentro do casamento. Temos que tirar vantagem de toda a informação que vem para nós. Nós temos que viver, realmente viver como deve ser. O casamento é nosso, meu e do meu esposo. Não é das outras pessoas. Portanto, é da minha responsabilidade, da nossa responsabilidade, arcar com todo o tipo de consequências, todo o tipo de reajuste que é necessário numa relação. A responsabilidade é dos compositores desta relação, daqueles que constituem esta relação, dos participantes desta relação, que é homem e mulher. Não entra pai, não entra mãe, não entram amigos, não entram vizinhos, não entram padrinhos, mas nós os dois. Porque no momento em que nós dizemos sim, eu te aceito como meu esposo, nós estamos a dizer aos outros, ao resto do mundo, que nós temos capacidade de resolver o que quer que seja que venha daqui por diante. É isto que nós estamos a fazer quando nós dizemos sim. Eu te aceito meu esposo como meu esposo, ou eu te aceito como minha esposa. Portanto, qualquer situação necessária ou que necessite de ajuste, nós devemos estar em posição de reajustá-la, sem criar nenhum alvoroço, sem criar nenhuma confusão, sem criar nenhumas reuniões, sem criar situações desagradáveis. Nós sentamos e nós falamos. Nós temos que falar, nós temos que conversar. Nós não vamos gritar, nós não precisamos de gritar, nós não somos animais, nós somos dois seres racionais. Nós temos a capacidade de resolver os nossos problemas e os nossos problemas são resolvidos entre nós, não saem do nosso controle. Vem, quando nós falamos dos nossos assuntos particulares para as pessoas de fora, nós perdemos o controle do nosso casamento, nós perdemos o controle da nossa relação, porque de lá de fora, onde nós colocamos à exposição a nossa situação, não sabemos qual é o andamento que há de dar lá fora. Aquilo gira de pessoa em pessoa, a informação pode andar de pessoa em pessoa e criar uma grande bola de neve e depois a consequência é drástica e nós não queremos que isto aconteça. Se eu quero ter um casamento bom, eu tenho que investir. Eu não posso pensar que o casamento é algo fácil. Eu entro com expectativas de que ele tem que ser assim e ela vem com expectativas de que ele também pensa o mesmo de nós. Então nós os dois temos expectativas um do outro e às vezes as nossas expectativas estão erradas. Se o namoro veio com má informação, então entramos no casamento com expectativas erradas. Foi só uma preparação para o divórcio. Estivemos a namorar, mas na verdade estávamos a nos preparar para nos divorciar. Então começa do namoro até ao casamento, que é a finalidade, que é a construção de família. Construção de família é um negócio sério. É um trabalho sério e requer responsabilidade. E a responsabilidade é individual. Muito importante sabermos isso. A comunicação é fundamental, nós temos que falar. Ouvi vários depoimentos de pessoas. Eu sou mulher e eu entendo perfeitamente. De mulheres que dizem que não aguentam, não conseguem nem falar, não conseguem se expressar, não têm espaço porque estão com um ditador. É um ditador que está em casa, não é um marido. Por quê? Porque ele aprendeu, ele ouviu em algum momento que ele tem que mandar. E ela ouviu que ela tem que receber, ela só tem que receber. Mas no mundo de hoje não funciona, é uma realidade totalmente diferente. É totalmente diferente. Nós não vivemos mais assim. Significa que nós os dois temos que nos reajustar. Nós temos que conversar, nós temos que entrar num ponto comum. Nós temos um objetivo, então nós temos metas por cumprir, nós vamos atrás das nossas metas, nós caminhamos juntos e nós temos de conversar, nós temos de sentar, nós temos que expor o que é que eu sou, o que é que eu gosto. Muitas vezes há casais que não,
Eles vivem, eles são juntos há anos e não sabem o outro gosta. A esposa não sabe o que ele gosta intimamente e ele também não sabe o que ela gosta. Por quê? Porque ele passou a vida a dizer, faz isto, é isto, eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto. E ela foi recebendo, nunca teve espaço de se expressar. Então é muito importante que ela se expresse. É muito importante que ela tenha um espaço de falar. São essas conversas, é esta comunicação que nós falamos. É esta conversa que tem que haver abertura. Não pode haver medo no casamento. 1 de João 4,18. Diz que no casamento, no amor não há medo. Não pode haver medo. Eu não posso ter medo de falar, de conversar com meu esposo. É meu esposo. É meu esposo. E ele também não pode ter receio de falar comigo. Porque eu sou esposa dele. Nós temos que praticar a comunicação, nós temos que praticar a troca daquilo que nós temos interiormente. Nós temos que praticar, é uma prática, é possível. Começa pouco a pouco, começa devagar, começa perguntando como é que foi o teu dia, como é que foi, o que é que nós fazemos no final de semana que vem, o que é que nós podemos fazer. Coisas pequeninas, não tem que ser nada grande, coisas pequenas podem fazer a diferença. Só não vale é ficar calado. Não fique calado. Porque quando ficar calado, o teu corpo não aguenta, tu vais acumular stress. E quando tu acumulas o stress, um dia explodes. Por uma coisa pequena, por uma coisa insignificante, tu perdes o controle. Não era por causa daquilo, mas por causa do acúmulo de tanta coisa do passado. Naquele momento, pronto, explodiu. E aquele momento, aquela pequena situação leva-vos ao divórcio. E vamos perguntar, mas por que divorciaram? O que aconteceu? Ah, não, é porque ele chegou tarde a casa. Não, não era esse o problema. O problema não é esse. O problema foi falta de comunicação. Eu fui chegando tarde, e vocês nunca conversaram. Tu nunca pediste, entre aspas, um momento de conversa. Vamos conversar. O que está a acontecer? Como é que nós podemos melhorar? Como é que nós podemos fazer para estar num outro nível? É conversar, não deixar as coisas passarem e pensar que o tempo vai resolver. Eu já ouvi muito isto. O tempo vai resolver, o tempo resolve. O tempo não resolve. O tempo não resolve. Se o tempo resolvesse, a comunicação não seria necessária. A comunicação seria dispensada totalmente, não existiria sequer esta palavra de comunicar. Não haveria de existir. Mas por ser importante, está aqui presente para ser usada. Nós temos que falar. Fala com teu esposo. Fala com tua esposa. Conversa, diz aquilo que tu gostas, aquilo que tu não gostas, aquilo que te incomoda, aquilo que não te incomoda, aquilo que tu gostarias de ver. Fala com ela, fala com ele. Não fala para os outros. Não diga aos outros. Por que temos que falar para os outros aquilo que é assunto daqui de casa? Fala para ele. E ganha tempo, aumenta o nível de satisfação no vosso lar, aumenta o nível de convivência, melhora. É uma coisa tão simples, mas as nossas cabeças às vezes esperam uma resolução muito grande, esperam algo muito complicado. Não é complicado. Não é complicado. Conversa com teu esposo, fala com ele. Eunice, e se ele gritar para mim? E se ele... Calma. Há um ditado que diz que quando um não quer, dois não discutem. Já ouviu falar disso? É muito real. É muito real. A não ser que tu não estejas em perigo de vida, se outro estiver a falar, estiver a gritar aos gritos, não grita. Tu não és obrigado a fazer o que o outro quer que eu esteja a fazer. Tu não és obrigado a fazer isso. Tu podes sentar, tu ficas calmo, tu mantens a tua calma e num outro momento bom tu podes conversar. Tu podes falar. Tu não vais gritar, tu vais falar. Porque é suposto falarem, é suposto comunicarem.